Setembro 21, Isaías 37, verso 1 a 38, verso 22. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor seu Deus tenha ouvido o porta-voz que o rei da Assíria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Assíria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laques e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então, enviou seus homens de volta a Ezequias, em Jerusalém, com a seguinte mensagem: esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em que você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Você sabe muito bem que os reis da Assíria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozã, Arã, Rizefe e o povo de Éden que estava em Telassar as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e o leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder deste rei. Então, todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, o Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça que desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros, desafiou o Senhor, disse: com meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano, cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito.
Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado queimado antes de crescer. Mas eu o conheço bem, sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim e que por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano, vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos, pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele, pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei essa cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para a sua terra. Voltou a Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Niroque, seus filhos Adrameleque e Sarizar o mataram à espada. Fugiram para a terra de Arate, e outro filho, Esar-Adom, se tornou seu sucessor na Síria. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade do rei da Assíria. Sim, defenderei essa cidade. Este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio do sol de Acás. Então, a sombra no relógio de sol de Acás recuou 10 graus. Quando o rei Ezequias se recuperou, escreveu esse poema. Eu disse: no pleno vigor de minha vida, devo entrar no lugar dos mortos? Serei roubado do restante de meus anos? Eu disse: nunca mais verei o Senhor Deus na terra dos vivos. Nunca mais verei pessoa alguma, nem estarei com os que vivem neste mundo. Minha vida foi levada embora, como uma tenda de pastor na tempestade. Foi cortada como o tecelão corta o tecido do tear. De repente, minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência, mas era como se leões me despedaçassem. De repente, minha vida se acabou. Delirante, chilreava como a andorinha ou como o grou. Depois, gemia como a pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para o céu à espera de socorro.
Estou aflito, Senhor, responde-me. Mas o que posso dizer? Ele mesmo enviou essa doença. Agora, andarei humildemente toda a vida, por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz à vida e à saúde. Tu restauras minha saúde e permites que eu viva. Sim, a angústia me faz bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados, pois os mortos não perdoa exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem à cova já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. Sim, o Senhor está disposto a me curar com instrumentos de cordas. Entoarei louvores todos os dias de minha vida no templo do Senhor. Isaías tinha dito aos servos de Ezequias: preparem uma pasta de figos e coloquem-na sobre a ferida. Ezequias se recuperará. Ezequias tinha perguntado: que sinal o Senhor dará como prova de que irei ao templo do Senhor? Gálatas 6, versos 1 a 18. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de haver feito o bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que palavras grandes lhe escrevo. De próprio punho essas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar, e nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me gloriei em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com este princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Deus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Salmo 65, versos 1 a 13. Ao regente do coral, cântico, Salmo de Davi. Que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião. Cumpriremos os votos que te fizemos, pois respondes às nossas orações, todos virão a ti. Embora sejam muitos os nossos pecados, tu perdoas nossa rebeldia. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Tu respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus de nossa salvação, és a esperança de todos na terra, e até dos que navegam por mares distantes. Formaste os montes com teu poder, e de grande força te armaste.
Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas, e calaste o tumulto das nações. Os habitantes dos confins da terra se admiram com tuas maravilhas, desde onde o sol nasce até onde se põe. Despertas gritos de alegria. Cuidas da terra e a regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona a fartura de cereais, porque assim ordenaste. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivelas os sulcos, amoleces a terra com chuvas e abençoas suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes, e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanhos e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Provérbios 23, verso 24. O pai dos justos tem motivos para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios.